Milhares de pessoas já escalaram o Everest, mas existe uma montanha que ninguém jamais conquistou. Ela é menor, silenciosa e letal. Dizem que aqueles que tentam chegar ao topo envelhecem décadas em questão de horas. Esse é o Monte Kailash, um lugar onde a ciência falha, o tempo enlouquece e o impossível parece real. Se você gosta de mistérios assim, já deixa o like e se inscreve no canal, porque essa história só está começando. No final do século XX, um grupo de alpinistas siberianos resolveu enfrentar o desconhecido e tentar escalar o Monte Kailash. No início, tudo parecia uma aventura comum, mas poucas horas após o começo da subida, os integrantes do grupo começaram a apresentar sinais assustadores. Cabelos e unhas cresceram rapidamente, a pele enrugou e seus rostos passaram a exibir o desgaste de semanas em apenas uma manhã. Desesperados, decidiram abandonar a missão. Contudo, menos de um ano depois, todos eles morreram. A causa oficial, velhice, como envelheceram tanto em tão pouco tempo, continua sendo um dos maiores mistérios da montanha. Monte Kailash, também conhecido como Kailasa ou a Escadaria para o Céu, está localizado no sudoeste do Tibete. Embora não seja uma das montanhas mais altas do mundo, é considerada uma das mais sagradas e mais temidas. Sua forma é quase perfeita, 4 faces que apontam precisamente para os 4 pontos cardeais. Dizem que cada lado da montanha tem uma cor distinta: ouro, lápis lazuli, cristal e rubi. E como se isso já não fosse estranho o suficiente, bússolas deixam de funcionar ali. As agulhas giram sem controle, como se a montanha interferisse no próprio campo magnético da Terra. E em suas encostas não cresce uma única planta, nada sobrevive ali. Visto do alto, Kailash parece mais uma construção artificial do que uma formação natural. Ao contrário de outras montanhas piramidais, que têm erosões, falhas e irregularidades visíveis, Kailash exibe uma simetria geométrica impressionante. Isso levantou uma teoria ousada. E se não for uma montanha, mas uma pirâmide construída por uma civilização perdida? A distância entre Kailash e o Polo Norte, o Polo Sul e Stonehenge é exatamente 6.666 quilômetros, e do pé ao topo são 13.332 quilômetros, exatamente o dobro desse número. Coincidência? Ou uma matemática ancestral escondida na própria Terra? Se essa teoria te deixou intrigado, comenta aqui embaixo o que você acha. Aos pés de Kailash estão 2 lagos completamente diferentes, quase como representações físicas do Yin e Yang. Mansarovar é de água doce, redondo como o Sol, e nunca congela, mesmo sob frio extremo. Já Rakshastal é salgado, agitado e em forma de meia-lua. Ele é chamado de Lago dos Demônios, e há relatos de que desaparece por completo, deixando apenas terra seca, e depois reaparece cheio como se nunca tivesse sumido. Um é calmo, puro e sagrado, o outro violento, sombrio e temido, como 2 mundos opostos convivendo lado a lado em um mesmo espaço. Desde tempos antigos, ninguém jamais alcançou o cume do Monte Kailash. Diversas tentativas foram feitas, mas todas terminaram em fracasso, e não por questões físicas. Escaladores relatam desorientação inexplicável, como se estivessem andando em círculos, mesmo subindo em linha reta. Outros sentiram um mal-estar tão forte que foram obrigados a recuar. Alguns encontraram tempestades violentas surgindo do nada, bloqueando caminhos que antes pareciam fáceis. Um alpinista russo disse que, ao se aproximar da base da montanha, sentiu como se estivesse sendo rejeitado por ela. Quando começou a descida, sentiu-se aliviado, como se tivesse escapado de algo terrível. Antigos textos hindus falam sobre deuses que voavam em naves, usavam armas controladas pela mente e provocavam explosões gigantescas. Para alguns estudiosos, esses deuses podem ter sido, na verdade, visitantes de outros planetas. E o templo de Kailasa, na Índia, fortalece essa hipótese. Esculpido em uma única rocha, ele exigiu a remoção de mais de 400.000 toneladas de pedra em apenas 18 anos, um feito impensável até mesmo para os dias de hoje. Esse templo é uma homenagem direta ao Monte Kailash. Se o templo foi possível, será que a montanha também foi construída? E por quem? Para milhões de pessoas, Kailash não tem origem alienígena, mas espiritual. 4 religiões o consideram sagrado. Cientistas como Ernst Mudashev relataram ouvir sons vindos de dentro da montanha, como se algo estivesse vivo lá dentro. Ele acreditava que uma civilização altamente avançada, talvez divina, teria construído a montanha para abrigar a cidade subterrânea de Shambhala, também chamada de Cidade dos Deuses.
Dizem que ali estão guardados segredos da criação humana, inclusive um banco genético de civilizações antigas. Será Kailash o elo perdido entre humanidade, mitologia e algo maior do que nós? Algumas explicações científicas surgiram. A simetria da montanha poderia ter sido causada por geleiras da era glacial, moldando sua estrutura por milhões de anos. A maior incidência de neve na face sul, apesar de receber mais sol, pode ser explicada pela umidade vinda do Oceano Índico. Aviões evitam o local não por magia, mas porque a altitude elevada torna pousos de emergência impossíveis. No entanto, a ciência ainda falha em explicar fenômenos como o envelhecimento acelerado, os lagos com comportamentos opostos e a sensação de espaço e tempo distorcidos dentro da montanha. Esses continuam sendo enigmas. Desde 1980, o governo chinês proibiu qualquer escalada ao cume de Kailash. Seja por proteção espiritual, razões geopolíticas ou algo que não nos contam, o fato é que ninguém chega ao topo, talvez porque não deva. Seria Kailash uma obra extraterrestre? Uma construção divina? Uma entidade viva que protege seus próprios segredos? A única certeza é que essa montanha não é como as outras, e talvez jamais saberemos o que há por trás de sua aparência perfeita, seu silêncio eterno e seu poder de desafiar tudo o que chamamos de realidade. Se esse vídeo te fez pensar, compartilhe com alguém que adora mistérios, e se ainda não é inscrito, agora é a hora! Vem fazer parte do canal e explorar o inexplicável com a gente.